Vou ter que gravar de cá primeiro. Depois eu pulo para aquela parte ali. Aí você vai lembrar cada coisa. O que é isso? É? Não é possível um trem desse, não. Você sabe onde coloca o nome, né? Isso. É, depois eu se vire. Ah, de novo, velho. Saiu agora. Subatômicas. S-U-B-A-T-O, acento do vovô, M-I-C-A-S. Então vamos lá. Vou explicar até o último modelo, depois eu escrevo aqui, beleza? Oi. Pode colocar. Prontinho, meninas? Posso? Então vamos lá. Se você assistiu até aqui, escreve Thales Eduardo aí, viu? Os comentários. Como chama o velhinho lá dos comentários? Os meninos lá do quarto estavam falando. Não é Thales de novo. Thales. Pode. Ei. Pronto? Passa aí, ué. Ó, gente feio é assim. Ei, vamos lá então, rapidinho. O que a gente tem ali é o seguinte. Chama evolução dos modelos atômicos. Você já ouviu falar sobre isso ou não? Dos átomos? Ah, beleza, boa, excelente então. Continuando aqui então. Vocês já estudaram sobre o que constitui o átomo. Em resumo, é o seguinte: eu vou tentar ser breve aqui, direto. Hoje, comparado com lá na Grécia, lá, porque muito veio de lá, porque a galera pensante estava lá, né? Vamos falar assim. Hoje está fácil eu descobrir qualquer coisa, no sentido de, se eu tenho uma dúvida, eu vou ali na internet, faço uma pesquisa, eu consigo esclarecer várias coisas, certo? Lá atrás, lá no iniciozinho, você não tinha esses recursos. Você não tinha nem quem perguntar, porque não sabia nada. Então a galera teve que começar a matutar alguma coisa, imaginar alguma coisa e ter as hipóteses disso aí. Hipóteses seriam ideias que são válidas por um período maior, certo? E aí o que acontece? Uma das curiosidades é o que seria a menor coisa que a gente tem, a menor coisa possível, menor que um grão de areia. Grão de areia. Não, tudo bem, calma. Eu estou falando no sentido que hoje eles deram o nome lá atrás de átomo. Mas eles não tinham a imensidão do que a gente conhece hoje. Então, lá atrás pensou, o que será que é menor possível que constitui, que faz o grão de areia? Eu não sei. E aí, lá atrás, deram esse nome, que seria o átomo. Então, começou lá em Leucípeto e Demócrito. Qual que foi a ideia? Eles pensaram em algo que era extremamente pequeno, indivisível e indestrutível. Tudo bem, Natália? Oi? Meu Deus, desligou. Dá um choque na bateria dela aí. Oi, tudo bem? Bom dia. Beleza. Continuando. Continuando. Hoje é muito mais fácil ser ignorante, eu vou falar assim, porque eu pego um conhecimento da internet e defendo ele ali. Mas essa curiosidade lá atrás, para várias coisas. Da mesma forma, também tinha gente curiosa com a vida dos outros. Hoje é mais, claro. Mas também tinha pessoas curiosas com outras coisas. Uma coisa simples que a gente vive e hoje é mais fácil a gente explicar. Antes de ontem, não sei se você acordou cedo, tinha neblina em Cristalina. Imagina isso lá atrás.
na Grécia Antiga. Você acorda um dia, está um sol rachando. Beleza, escurece, no outro dia você acorda, tem uma nuvem, mesmo horário. Hoje a gente chama de neblina. Então, assim, como que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Então, são coisas que lá atrás a gente teve que começar a rabiscar para tentar achar uma explicação. Por que que um período do ano, dependendo de onde você morava, você olhava para o céu, estava tudo azul, e outra, por que que era azul? Também, porque que só tinha aquela cor, não tinha outra cor. E é uma época do ano, depois estava caindo água de cima para baixo. Hoje a gente sabe que é chuva, hoje sabe tudo mais bonitinho. Mas você imagina onde, no contexto, no início, quando você está pequenininho, você pergunta tudo do seu pai e sua mãe, com o objetivo dele saber de tudo. Se eles não soubessem responder nada, você ia ficar sem saber nada, e aí você ia ter que se virar nos 30. Então lá atrás era mais ou menos nesse contexto, não tinha quem perguntar. Hoje a gente tem quem perguntar. E uma parte da ciência, como para várias outras partes, ela caminhou no sentido, esse que a gente está vendo, que é descobrir, buscar entender o que era menor possível e o que constituía tudo isso que a gente tem hoje. Hoje a gente já chegou num patamar, não sei se já ouviu pesquisar sobre isso, adianta um pouco sobre, já para gerar uma curiosidade também, pode entrar aí, chamado partícula de Deus, conhecido como bósons de Higgs também. Se você pesquisar LHC, você acha sobre isso também. Em São Paulo, a gente também tem o Sirius. É um laboratório, em resumo, ele é um círculo. A gente manda um átomo, um elemento químico, girar próximo da velocidade da luz. E aí ele gira por um lado, a gente manda um outro elemento do outro lado, ele colide um em frente ao outro e acontece algo. Esse algo que a gente está tentando entender. De onde deu o start da nossa vida. Mas lá atrás, eles não estavam preocupados nesse start ainda. Eles estavam querendo entender o que tinha dentro das coisas. Hoje a gente já estudou um pedacinho que é átomos. E hoje a gente chegou nesse nível de pegar esse átomo, que eu tenho uma partícula subatômica depois dela ali, que constitui o elétron, os nêutrons, tem partículas menores ainda. Como que a gente fez isso? Continuando os estudos. Certo? De novo, hoje está muito mais fácil a gente ser ignorante com a vasta informação que a gente tem, defender aquilo como uma verdade, do que atrás, que você não tinha nenhuma verdade. Você tinha que procurar e ser humilde de entender que você poderia estar errado e recomeçar de novo. E foi o que aconteceu aqui em vários pedaços da história. Beleza? Eu estou comentando só um pedaço da ciência chamada átomo. Lembrando que ciência é o estudo de tudo. Ciência não é só física, química e biologia. A gente trabalha ciência aqui dentro do contexto escolar, porque a gente separou um grupo, tanto que depois vira ciência da natureza, mas tem ciências exatas, depois tem ciências humanas, mas tudo é ciência, beleza? E lá atrás a gente tinha isso, beleza, acreditavam na menor parte e eles deram um nome, seria o átomo. Não divisível, ou não se parte, não se corta, a gente vai ver com vários nomes, de onde veio o nome átomo. Beleza, eles acreditavam que seria algo muito pequenininho, que era impossível até de se quebrar, mas hoje a gente já entende que tem como. Um exemplo mais clássico para a vida de vocês, o problema que a gente teve em C-137 em Goiânia, partícula radioativa. Não é que ela se quebrou, mas ela se desintegra. Então, a menor partícula possível, é o átomo que a gente estuda, com o passar do tempo ela vai se perdendo, a gente chama isso de decaimento. Depois vocês estudam isso lá no ensino médio depois. Decaimento radioativo. Aí tem outro feito que, infelizmente, nós fizemos como humanidade, foi mandar 2 bombas lá para o Japão, no período de Hiroshima e Nagasaki, no período não, no período da guerra, nessas 2 cidades aí. Isso tem a ver com átomos. Aquilo lá foi átomos manipulados para quebrar o núcleo e virar toda aquela bagaceira que virou. Beleza? Continuando na linha do tempo, a gente vem e aparece Aristóteles. O que Aristóteles falou? Cara, eu não concordo com nada disso aqui. Eu concordo que a gente é formado com 4 elementos básicos da natureza. Tem um filme chamado 4 Elementos, e ele é em cima desse contexto aqui. Você já assistiu? Ele é bem antigo. Água, terra, fogo e ar. Ele acreditava que era isso.
Na verdade, quando você vai pesquisar bonitinho sobre Aristóteles, sobre a evolução do modelo atômico que ele cita, ele fala que tem algo que era seco, molhado, úmido e... o outro me fugiu aqui. Seriam os 4 contextos. E o que fazia? O seco, molhado, úmido. Me perdoa aqui agora que eu... não falha a memória, eu acho que é gasoso. Ele chamava vapor, algo do tipo. Oi? Não, não é não. Tem outro nome, me fugiu aqui agora. O que formaria isso? Ou algo estava seco, ou algo estava molhado, ou algo estava úmido ali. Seria esses 4 elementos. Então, na forma que eu mexia nesses elementos, esses 4 elementos da natureza, eu teria alguma coisa. Ele acreditava isso, como a gente conhece Aristóteles, talvez não pelos modelos atômicos, mas a gente conheceu a história dele através de outras coisas. Não era um cara que só estudava uma coisa, ele estudava várias coisas. Mas uma das coisas que ele acreditava era isso. Isso perdurou por muitos anos. Que é igual hoje, a gente traz alguma descoberta, fala, ó, a partir de hoje você tomar esse remédio que cura isso. Beleza, dura 30 anos, alguém vai lá e estuda e fala, ó, esse remédio não funciona, esse aqui que é melhor, aquele outro não usa mais. Então ele trouxe uma ideia, essa ideia prevaleceu por um período maior do que seria formado tudo que a gente tem hoje. Mas no final das contas voltou para o átomo de novo, que é onde a gente segue ali. Perguntas? Passa por ali, viu? Só para pegar o quadro ali, brother. Cuidado só para você não chutar aí, viu? Só você virar para frente bonitinho aí que não chuta. Eu sei que você tá doido para ficar conversando com sua amiga. Beleza. Perguntas? Perguntas? Continuando aqui, a gente tem a evolução dos cientistas. Lembrando que isso é meio que notório. Alguém notório tá na cara. Não deveria ser de outro jeito. Tipo assim, você vai lanchar, certo? Vamos imaginar que você vai para outro colégio, sei lá no Sergipe. Chegou na escola, é hora do lanche. Isso é notório que na hora do lanche, o que você tem que fazer? Não, beleza, eu sei que é lanchar, mas pegar uma fila, pegar um prato, é meio óbvio que para lanchar você precisa de alguma coisa assim, né? Tem uma ordem ali, que sala que vai primeiro. As coisas que é factível que tem que ser assim. Notório que eu quero dizer no sentido é, alguém estuda, anota aquilo, a gente tem um tempo de vida, morre. O que é notório? Outra pessoa continua, tem uma dúvida, aí alguém fala, não, peraí, Lucas estudava isso. Deixa eu pegar os documentos do Lucas e ler o que ele fez. Ah, entendi. Mas peraí, vou mexer algumas coisas aqui. Foi o que Aristóteles pensou. Aí Dalton, depois que eles morreram já, Dalton veio e falou, peraí, eu também quero saber se tem algo menor. Leu tudo que foi escrito para trás, falou, não, acredito em outra coisa. E aí o Dalton veio e já mudou todo o contexto da história, onde ele propõe, a gente conhece como bola de bilhar. Ele continua com a mesma ideia, que seria o átomo, uma esfera maciça. Esfera maciça é uma bolinha dura, né, ali, uma esfera mesmo, indivisível e indestrutível. Só que aqui com ele já começou a ter uma diferença. Porque para ele comprovar isso, ele fez experimento. Ali não, ali é só teoria, coisas da cabeça. Experimento é, eu imagino alguma coisa, eu vou fazer aquilo para ver se aquilo que eu imagino está certo. Então ele já trouxe isso aqui, e aí ele trouxe algumas conclusões extremamente importantes. Átomos de um mesmo elemento são idênticos. O que isso significa? Se eu tenho gás oxigênio, que é o O2, ele é formado pelo mesmo elemento químico. Tem um oxigênio e outro oxigênio. Então, eles são átomos de um mesmo elemento. Átomos de um mesmo elemento. Então, esses átomos do mesmo elemento são idênticos. São idênticos. Outra coisa, átomos de elementos diferentes são átomos de elementos diferentes são ficou redundante isso aqui, hein? Átomos de elementos diferentes são diferentes. Ele quer dizer o seguinte, se eu tenho H2O, o hidrogênio é um tipo de átomo,
sei lá, uma bolinha menor e o oxigênio é uma bolinha maior. A gente não tem uma noção igual a gente tem hoje, que vocês já estudaram. E ele estava certo. Porque o hidrogênio ele tem um tamanho, realmente a gente estudou sobre isso depois, que é raio atômico, e o oxigênio tem um outro tamanho. E aí depois ele ainda colocou, os átomos se combinam em proporções fixas para formar compostos. Ele quer dizer o quê? Para eu ter a água, eu preciso ter uma proporção. Isso agora está na cara, eu preciso de 2 hidrogênios e um oxigênio para me formar a molécula da água. Não tem como eu ter uma molécula da água com 3 hidrogênios e 10 oxigênio. Eu preciso ter uma proporção certa, igual fazer um bolo. Para fazer um bolo, eu preciso dos ingredientes certos para sair o bolo. Isso é a proporção, beleza? Para ter uma molécula da água, eu preciso ter uma quantidade de elementos certo para gerar a molécula da água, para fazer a molécula do metano, do CO2 e assim sucessivamente. Tranquilo. Depois a gente tem Thomson. Aí ele já propôs, a gente chama isso de pudim de passas, que foi o quê? Ele já teve a descoberta do elétron. Ele fez testes, experimentos elétricos e tudo mais, e aí falou o seguinte, o átomo, que é algo muito pequenininho, ele tem 2 tipos de cargas elétricas. Ele tem uma carga que a bolinha ali maciça, ela é positiva, seria essa bola maior, ela é toda positiva, e aí incrustado nela, colado nela, eu tenho os elétrons. Então ele já conseguiu determinar isso. Já ajudou bastante. Quando a gente tem esse incrustamento de elétrons em algo que é positivo, a gente vem pelo modelo atômico de Thomson. E aí ele trouxe aqui, né, o átomo eletricamente neutro, então ele quer dizer que cargas positivas e negativas se anulam. Isso é uma verdade hoje. Neutro, para algumas pessoas aí, é aquilo que não dá choque. Você encosta e não dá choque. Quando você encosta em alguma coisa que dá choque, é porque tem uma diferença de carga. Uma é positiva e uma negativa em diferença. Tem a mais de um ou do outro, beleza? Se você encostou nesse canetão, tá beleza, tá dando choque, é dizer que tá neutro. Significa que eu tenho a mesma quantidade de carga positiva, eu tenho a mesma quantidade de cargas negativas. Beleza? Elas estão balanceadas. Se tiver em proporções diferentes, isso pode dar um choque. No caso, nesse contexto, isso aqui não vai dar, beleza? Porque isso é um material isolante. Mas ficou claro? Então, Thomson falou, opa, eu consigo determinar que eu tenho carga positiva e negativa. Certo? Lembrando que a gente está no ensino fundamental, algumas coisas estão deixando de ser detalhado aqui, porque esse não é o objetivo de vocês aqui ainda. Por que eu estou falando sobre isso? No meio desse caminho aqui, teve uma galera que teve continuidade, estudou coisas mais em particular sobre o átomo ali, sobre o que é um elétron, o que é um próton, por que isso acontece e não aconteceu aquilo. Aqui é só um rastreio geral, beleza? Certinho? Beleza. Eu falo isso porque às vezes você vai pesquisar no YouTube uma aula e você vê uma aula mais densa, mais pesada, onde o cara fala de James Planck, aí o cara fala de Niels Bohr, aí você vai falar, pô, o professor não falou nada disso. O cara fala de Benjamin Franklin, fala de Milet, você fala, o professor não comentou isso aqui. Ué, beleza, não comentei. Isso é um rastreio geral de onde começou. Não é Thales você não. É outro cara, bem mais fera. E aí o que acontece? Mas é importante você ler sobre ele, velho, da Grécia. Ajuda demais. É pouco falado. Gilbert também, os caras da Grécia, foi feira. E aí, quando você pega. O que eu estou fazendo aqui é um rastreio geral do caminho, mas no meio desse caminho teve uma galera extremamente importante ali fazendo pequenas contribuições. Certo? Perguntas? E hoje, o mais notório, o mais claro, que vocês já sabem sobre, vou pagar aqui mesmo. Acredito que não vai dar prazo de eu passar, vou pagar aqui, que se der prazo eu passo. A gente tem um modelo de Rutherford. Qual que é o modelo de Rutherford? O modelo de Rutherford é o que vocês estudaram, que nada mais é que ele tem um núcleo. Não sei se pega ele não, viu, brother? Tem que mudar para lá de novo. Um dia não vai ficar rico e pôr um negocinho aqui em cima. Uma câmera que igual tem lá no quarto, que ela move sozinha. Ela é massa. Ela me segue lá no quadro. Um dia a gente chega nesse nível. Oi?
Você é sono, Marcela? Você é sono? É? Essa é a Cecília. Riscaram a testa dela aqui. O chifre saindo aí, um chifrinho. É, o que Rutherford fez no decorrer dessa história? Ele pegou junto com seus ajudantes, aí ele pegou lá um modelo mais aproximadamente, a gente gasta um tempo aqui, faz um desenho. Ele pegou uma ideia, o seguinte, pegou um polônio, é um elemento químico, a gente já tinha os estudos dos elementos químicos, colocou dentro de vou falar assim, de um cano de chumbo, colocou o elemento polônio lá dentro, o elemento polônio ele é radioativo. Tá no raciocínio bom aqui, se puder. Não sei. Isso. Continuando. Aí ele foi lá, imagina um cano, isso aqui fosse um cano, um canhão, e aí a gente foi lá e colocou o polônio lá dentro. O polônio é um elemento químico, beleza? Oi! Isso aí tem como saber depois, isso aqui é mais difícil. Isso aqui vale nota, isso aí talvez valha uma briga. Quando eu coloco o elemento químico lá dentro do polônio, ele é radioativo. Ele fica emitindo partículas, beleza? Qual que foi a ideia dele? Na verdade, foi de um dos ajudantes dele. Falou o seguinte, vamos pegar uma plaquinha de ouro e pôr na frente. Pegar um ouro, uma plaquinha fina de ouro, põe na frente. O polônio, como ele é radioativo, todo elemento radioativo ele fica liberando partículas, beleza? Os nêutrons. Aí esse canhão ele vai bombardear essa plaquinha. O que a gente faz lá atrás dessa plaquinha de ouro? Ele pegou um... Hoje não tem isso mais não, mas no tempo dos seus pais aí, a gente tinha o filme fotográfico. É uma folha, pegou uma folha em resumo, colocou atrás dessa plaquinha de ouro, aí ele, o canhão, a placa de ouro, e atrás dela colocou uma folha e falou o seguinte, conforme bombas de ar, se o elétron for, o átomo for realmente daquele jeito ali, uma bola, encrustada de elétrons, você concorda comigo que vai bater na plaquinha e voltar? Não tem como atravessar? Ele é maciço. Só que aconteceu o quê? Algumas partículas passaram reto pela plaquinha de ouro. Umas bateu e desviou, umas bateu e voltou. Então elas conseguiu atravessar a plaquinha de ouro e espalhar para todos os lados nesse papel filme. Aí eles descobriram o quê? Falou, opa, o átomo ele não é algo maciço não, ele não é uma parede não. Eu consigo bombardear com partículas muito pequenininhas e ele atravessa. E aí ele descobriu o quê? Que esse átomo, ele não era algo denso, ele era preenchido por um vazio. Foi onde a gente chegou nessa teoria aqui, ó. Que eu tenho um núcleo, seria partículas. Das partículas que saiu do polônio, umas partículas batiam nesse núcleo e era refletida, outras partículas passavam reta pelo vão entre o núcleo e o elétron, outras partículas batia aqui e subia, e assim ele concluiu o quê? Que o átomo ele tem duas regiões. Eu tenho um núcleo e eu tenho a eletrosfera. Uma analogia é, eu tenho o Sol, que é o centro aqui do nosso sistema solar, seria o núcleo, e orbitando o Sol eu tenho os planetas, que seria a eletrosfera, onde fica o elétron orbitando. Então o Rutherford ele conseguiu comprovar que o átomo não seria pudim de pá, seria maciço, mas que o elétron ficaria uma partícula ali orbitando no núcleo. Hoje a gente sabe muito mais um pouquinho, viu? Muito mais a fundo. Mas você precisa saber no ensino fundamental e no médio, é isso aí para você resolver vestibular, certo? Só estou fazendo esse asterisco mais uma vez, que hoje vocês têm acesso a conhecimento de uma forma que antigamente não tinha. Perguntas? Então a gente chega no modelo de Rutherford aqui, você pode achar ele como Rutherford-Bohr também, porque ele, na verdade, o Rutherford fez uma parte, Bohr foi lá e corrigiu um detalhezinho que faltava. E aí o que acontece?
Eu tenho um núcleo, e nesse núcleo eu tenho partículas positivas, que eu chamo de prótons, e eu tenho partículas também que não têm carga. Foi James Planck que descobriu isso, que é o nêutron. E eu tenho a eletrosfera, que eu tenho quem? Os elétrons, que ficam orbitando ali. Certo? Perguntas? E hoje, com a descoberta do átomo, a gente consegue justificar e a gente conseguiu aprimorar várias coisas na nossa vida. Uma que é indispensável, claro, a gente vive sem, porque a gente veio no mundo sem ela, mas hoje é praticamente um luxo e praticamente indispensável é a energia elétrica. Energia elétrica é graças ao elétron. Quando a gente fala de energia elétrica, essa artificialmente ou essa natural que corre aqui dos raios, quando você encosta na pessoa e toma um choque, esses são os elétrons fluindo de um lugar para o outro. Beleza? Então a descoberta do átomo ajudou a justificar muita coisa e conseguiu também aprimorar a nossa vida, porque não tem nada pior do que tomar um banho gelado. Ou vocês gostam de tomar banho gelado? Quem tem gosta, tudo bem então. Eu não gosto. Preciso de energia elétrica. Perguntas? Perguntas? Próxima aula eu faço o desenho do modelinho de Rutherford para a gente concluir, dou visto. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado. Comenta esse cara aqui, ó. Lucas.